Então ela teve mais filhos. Com Samuel deu 6 filhos. O importante também de Ana aqui é a alegria, o contentamento e o cântico dela. O cântico dela está no capítulo 2, verso 2, no primeiro livro, quando ela diz: ninguém é santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. E ela diz, irmãos, que Deus, até da estéril, teve 7 filhos, e aqui tinha muitos filhos, enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer o céu e faz subir dali. Que experiência maravilhosa. Que fé, que confiança ela tinha no Deus de Israel. Ela era pautada pelo algo escrito e também pela fé em Deus. Então, aqui está. Samuel foi um grande homem que Deus considerou. Mas o que Ana passou nessa dificuldade, nessa problema, ela foi muito humilhada pela sua rival, diz aqui o texto. Foi humilhada, ela foi muito menosprezada. Né? Mas o Senhor a honrou. O Senhor honrou a sua fé. Deu uma criança excelente. Nós vemos pela história de Samuel que não existe falha grande na vida desse homem. Foi um dos melhores profetas que a Bíblia fala. E Samuel veio de uma prova de fé. Samuel veio de uma insistência. Irmãos, no livro do profeta Isaías 66, verso 2 diz: para quem olharei? Para quem visitarei? Para aquele que se humilha perante mim e treme diante da minha palavra. 66, verso 2. 57, 15. Assim diz o excelso, o que habita na eternidade, também habita nos contritos de coração, para vivificar os contritos. E diz o Salmo 38, verso 3. O excelso habita na eternidade, mas também habita no humilde de espírito. Tiago diz, capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Esse é o segredo, né? O provérbio diz que diante da honra vai a humildade. O que Deus fez por Ana, ele é capaz de fazer por qualquer um de nós. Qualquer problema, qualquer deslize de fé, qualquer fraqueza espiritual, o Senhor, o Deus de Ana, pode nos ajudar. O apóstolo Paulo diz em Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então Deus operou na vida de Ana, também operará na vida de todos aqueles que se voltam para Ele. Ela passou por humilhação, passou por prova. Nós também, para adquirirmos algo na nossa vida, vamos passar por prova, vamos passar por dificuldade. No livro de Romanos 8, 18, Paulo diz: tenho para mim que os tempos presentes não são para comparar, que as tribulações presentes não são para comparar com a glória que é de nós é de ser revelada. No Salmo 37, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Verso 5, diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, irmãos, Deus, Ele é o nosso Pai Celestial. E Deus, não existe dificuldade na face da terra
que Deus não nos possa nos ajudar. 49, verso 15 de Isaías. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho do ventre? Todavia, essa pode esquecer, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não esqueceu do sofrimento daquela pobre mulher. Deus se lembrou dela. Quando o profeta, quando Eli disse a palavra, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que tu fizeste. Dali em diante, ela já mudou sua atitude. Ela já mudou o seu semblante. Diz aqui a história que ela ficou alegre, contente. Ela comeu, se alimentou. E na história aqui, irmão, diz que no ano já seguinte, já tinha vindo o presente. São muitas tribulações. Mas Deus, Ele é muito grande, né? Deus pode resolver. Isso era impossível qualquer pessoa receber. Porque diz o verso que o Senhor tinha encerrado a madre. Então ela se apegou com quem? Com o próprio Deus. Há problema na vida que ninguém resolve. O próprio Deus, às vezes, nos coloca uma dificuldade da vida para a gente buscar. Paulo disse assim mesmo. Paulo disse que tinha um espinho na carne. Segundo a carta aos Coríntios 12. E Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fé. Sim, irmãos, a palavra de Deus nos conforta, né? Nos conforta nesse período final que vivemos da história deste mundo. A palavra de Deus diz, nós vamos enfrentar dificuldade, problemas, crise. No Evangelho de São João 16, 33, nosso Senhor disse, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, há dias, há anos, vamos passar por uma tribulação, vamos passar por uma crise, mas devemos atravessá-la. Sozinho, não. Devemos atravessar na companhia de Cristo. Nas promessas da palavra de Deus, nós vamos chegar ao porto desejado. Então, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus esteve a essa terra, Jesus resolveu toda a dificuldade possível. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, verso 17. 12, 17 do Apocalipse. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra com as suas sementes. Daqueles que têm o testemunho de Jesus, têm o testemunho de Cristo e a fé de Jesus. O dragão irou-se contra a mulher. Mulher, símbolo da igreja de Deus. Desde o princípio, o mal tem feito essa guerra contra Cristo e todos aqueles que guardam os seus mandamentos e mantêm o testemunho. E nós vamos sentir essa ira, vamos passar por esse problema. Mas Deus promete estar conosco. 33 de Isaías, 15 e 16. Vosso pão e a vossa água serão certas. 33, 15 e 16. Promessa é que Deus tem nos gravado, o verso 16 diz que Cristo tem nos gravado na palma da mão. Então, irmão, não temos que temer, mas temos que confiar. Há um pensamento que diz aqui no evento finais. Quero ler um pensamento que diz assim. Evento finais 211,
Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse a terminar no santuário celestial. Então viriam as 7ª últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra o justo, pois pensavam que nós havíamos trazido juízo divino sobre eles. E que se pudesse livrar-nos da terra, as pragas cessariam. Aí um decreto para matar os santos, o que fez com que estes clamassem de noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamavam com angústia de espírito, alcançaram o livramento pela voz de Deus. Esperamos essa crise no mundo, decreto dominical, lá na frente, no alto clamor. Ao terminar, vamos contemplar, se estivermos vivos, as 7ª últimas pragas. Os ímpios se voltarão contra nós, dizendo que estão sentindo aqueles flagelos, sentindo aquelas pragas. E o culpado são quem? Os justos, os crentes. E aí, irmãos, qual vai ser a nossa arma? Dia e noite vamos clamar como Jacó, vamos clamar como Ana. Ana clamou tanto tempo pelo filho e Deus concedeu, Deus ouviu. Assim nós vamos clamar, diz aqui o evento finais, nós vamos clamar pela vida, vamos clamar de que vamos sentir uma angústia de espírito enorme, mas vamos encontrar livramento pela voz de Deus. Outro pensamento diz assim: Deus não consentiria que os ímpios destruíssem aqueles que estavam esperando pela sua transladação, e que se não encurvariam ao decreto da besta e nem receberiam o seu sinal. Vi que se fosse permitido os ímpios matar os santos, Satanás e todo o exército maléfico, que triunfo seria para sua majestade satânica ter poder na última luta finalizadora sobre os que por tanto tempo haviam esperado ver aquele a quem amaram, aqueles que haviam zombado da ideia de os santos ascenderem para o céu. Serão testemunhas dos cuidados de Deus para com seu povo e contemplaram seu glorioso livramento. Então, irmãos, Deus livrou Ana da angústia, da aflição, da sua rival, da Penina. Deus há de nos livrar da mão dos ímpios e do triunfo satânico. Diz que se ele nos matasse, seria um triunfo à sua majestade satânica. Não. Diz aqui que Deus há de nos cuidar. Deus há de nos livrar. Deus há de... Jamais Deus ia permitir que aqueles que estavam esperando pela sua transladação, Deus não ia permitir, nem consentiria que ele fosse morto pela mão de Deus, irmãos. É desse jeito. Livra-nos hoje das pequenas tribulações, das provas, e no futuro, coisa melhor, coisa piores ao enfrentarmos, nós vamos ver o cuidado de Deus. O profeta Isaías, o capítulo 40 e o verso 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se fatigarão. Existem inúmeras promessas que Deus há de nos livrar. Há um pensamento, irmãos, que como Deus cuida dos seus filhos, de tal forma que enviou nosso Senhor a este mundo para cuidar do ser humano.
cuidar de tanta maneira física como espiritual. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, é uma experiência Nosso Senhor quando esteve nessa terra. Diz aqui a experiência. Lucas 13, verso 11. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Que enfermidade carregava essa mulher? Ela era curvada, não podia andar. E Jesus a encontrou, se aproximou a ela e deu o livramento, irmãos. 18 anos, essa pobre dessa mulher, ela sofreu na mão de Satanás. Diz aqui o verso 16. E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado. Esta que é a filha de Abraão, com 18 anos, Satanás tinha preso. Fisicamente ela estava presa, mas espiritualmente ela confiava que Deus ia livrar. Assim é que Jesus faz. Nos livra das tentações, nos livra do físico e nos livra também do espiritual. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo livrou Ana daquela pode-se dizer, né? Daquele chacoalhão, livrou Ana de zombaria, livrou Ana do escárnio, deu para Ana a alegria. Não só deu o profeta, mas deu mais filho para ela. Assim Jesus passou-se praticamente de Ana até Cristo, quase 4.000 anos quando Jesus apareceu. Ele era o mesmo Salvador. Veio para libertar o homem, veio para salvar o homem, veio para dar vida para o ser humano e veio para nos auxiliar. Jesus fez um apelo. Eu quero fazer esse apelo a todos nós. Né? São Mateus, capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis então descanso para vossas almas. No fim do verso 30 ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No caminho ao céu, irmãos, tem um texto que eu quero ler para os irmãos, muito importante, com relação à ligação que teve nosso Senhor com nós. Uma ligação essa que jamais pode ser quebrada, a não ser por meu consentimento. 72 no caminho a Cristo. Quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou-se à humanidade por um vínculo de amor que jamais pode ser rompido por qualquer poder, a não ser a escolha do próprio homem. Satanás estará sempre lutando para seduzir, para nos levar a romper esse laço. Escolher separar-nos de Cristo. É aqui que temos a necessidade de vigiar, lutar, orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor. O que sempre temos a liberdade de fazer. Nosso Senhor, o Senhor de Ana, o pai do profeta Samuel, que colocou Samuel neste mundo. Nosso Senhor veio a este mundo, ligou-se com a natureza humana. Natureza esta, irmão, está vinculada com o amor eterno. Jamais ela pode ser desfeita.
No livro do profeta Zacarias, vão perguntar, capítulo 13, que feridas são estas? O Senhor apresentará as suas mãos e diz, essas feridas aqui, ó, foi feridas que foram feitas na casa de meus amigos. Sim, Jesus carregará essas cicatrizes por resto da vida. Por amor a você, irmão, por amor a mim, Jesus carregará. E esse laço que ele não pode ser rompido por ninguém, a não ser pelo meu consentimento, pela minha escolha, eu posso romper. Mas se eu não quiser, eu não vou romper. Eu vou lutar, eu vou orar, diz aqui, eu vou jejuar. 26, 41. Jesus disse assim, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Posso ceder, eu posso romper, eu posso escolher outro Senhor. Esse é o meu consentimento. Eu posso separar-me de Cristo. Eu posso. Nenhum poder pode. Nem Satanás, nem os anjos maus, nem o mundo e as coisas que no mundo há. Mas devo lutar. Assim como Ana lutou, batalhou e conseguiu o seu propósito. Deus nos abençoe, nos dê o seu perdão, sua graça, a força dos altos céus. Que possamos ser vencedor nessa luta entre bem e o mal. E pela graça de Cristo, como disse Paulo em Colossenses 1, 27. Cristo, a esperança da glória em todos nós. Amém. Bom, agora eu quero ver se alguns irmãos aí têm algum pedido de oração, se tem algum fato ali, se alguém quer falar alguma coisa. Mateus, eu vou lhe dar a oportunidade. O Mateus me pediu, né, uma oportunidade. O Mateus quer fazer uma colocação aí de um pensamento que nós falamos na semana passada. Então, eu vou passar a palavra ao Mateus. Irmãos, o Mateus não conseguiu entrar na reunião. Eu vi aqui que a Nayara está online. Eu não sei se a Nayara consegue ativar o vídeo. Teve um problema lá com a internet. Até um pouquinho antes da reunião, ele tentou de todas as formas lá entrar e teve um problema que ele falou que nunca houve na internet lá da casa, por isso que nem ele, nem a Vilma, o Niquinho, ninguém entrou na reunião. Ele até colocou aqui, né? Fala para o pessoal que tem forças invisíveis que estão tentando perturbar para fazer desanimar, mas que a unidade dos irmãos empenhados neste trabalho frustrará todos os maus desígnios. Então, nós sabemos aí que o inimigo tem tentado nos desanimar, né, de todas as formas. Estamos com este projeto que, para mim, particularmente, eu acredito que para vários irmãos está sendo muito bom, porque é uma forma da gente se reunir, a gente se falar, a gente se ver. Mas aí sempre tem algumas dificuldades, né? O inimigo ele fica irado quando a gente tenta fazer algo de bom na igreja e aí sempre vem os problemas. Hoje mesmo teve o problema aí da conexão do ID, né? Que deu esse probleminha aí no início. E na primeira reunião que tivemos, o Mateus também teve um apagão lá na casa dele, né? Que acho que alguns irmãos que estavam presentes vão se lembrar. E agora, esse problema aí da internet, né? Felizmente, a gente fica à mercê, né, da internet. A gente tem essa dependência, não tem como a gente conseguir fazer isso sem a internet, né? Realizar essa reunião sem a internet. Então, infelizmente, às vezes dá esses contratempos mesmo, mas que isso não venha servir de desânimo, que isso possa nos fazer cada vez mais nos animar para os trabalhos de Deus, né? Que possamos trazer sempre como uma oferta ao Senhor, não só a nossa presença, mas a nossa participação também no culto.
Aqui no bate-papo, a Nayara escreveu que não consegue falar, porque eles estão pela internet 3G do celular, e aí fica cortando muito. Mas, não sei, talvez eles estão conseguindo ouvir alguma coisa. É agora há pouco que eles entraram na reunião. Então, já fica aí o pedido Tem para outro irmão, os irmãos Regiane, orarem por esse trabalho. viu, Regiane? Outra pessoa aí, outro irmão que quer fazer pedido, vamos dar oportunidade para eles, pode ser? Sim. Posso falar? Pode? Pode? Então, aproveitando, né, que é uma reunião de oração, um culto de agradecimento e de pedidos de oração, eu queria, então, aproveitar o momento, como Ana suplicava por um filho, nós que estamos com nossos filhos afastados da igreja, meio longe dos caminhos de Deus, então eu quero pedir oração, então, pelos meus filhos, né, que se encontram longe, se encontram fora da igreja, e pedir que o Espírito Santo possa tocar o coração de cada um deles, né, não só do meu, mas de outros que também se afastam de alguma forma da igreja, dos caminhos de Deus, mas principalmente pelos meus filhos, eu queria pedir oração, então, a todos os irmãos. Vai estar por aí? Tem mais alguém que queira manifestar uma gratidão a Deus? Irmãos, boa noite. Eu, como todo mundo sabe, tenho lá meus vícios, meus problemas, e eu gostaria de pedir oração não só para mim, como também para os meus filhos, que estão bastante afastados. Estou aí cada dia mais me dedicando, estudando bastante, buscando muita coisa na internet, que muitas vezes a gente não tem, eu não tenho, né? Muitos livros, muitas opções. Então eu aproveito para aprender com os irmãos e com a Bíblia, com os escritos de Ellen White, e gostaria de pedir oração por mim, para que Deus me dê força física, força mental, para suportar as tentações do inimigo. E para os meus filhos também, para amolecer o coração deles, né? Porque a gente faz de tudo, a gente erra muito quando é jovem, e depois a gente vai vendo que a vida é uma ilusão, né? Nós estamos aqui para sermos um dia sacerdotes no céu, talvez uns vai ser levitas, né? E temos que lutar muito. Eu casei muito jovem, então eu cometi muitos erros na minha vida. E, bom, é isso aí. Eu preciso de oração para isso. Que Deus abençoe todos. Eu acho que também nós podíamos, todo mundo, fazer uma oração aí para espantar aí o inimigo, né, que está atrapalhando a conexão aí com o Mateus. Amém? Amém. Para nossa alegria, a conexão acho que voltou lá do Mateus. Deus ouviu nossas preces. Regiane, então, dá oportunidade para ele, se ele voltou aí. Isso. Boa noite. Boa noite, Matheus. Tá dando para ouvir agora? Tá. Tá, Beleza. deu certo. Voltou agora há pouco a internet. A internet só quis que eu ficasse fora mesmo da reunião. Nossa, Matheus. Forte, mas Deus venceu no final. Deus Tchau, é mais poderoso. Tchau pra você. Então eu vi o recado da Regiane, deu o meu recado aí para os irmãos, né? E coisas inéditas, né? Primeiro dia teve aquele apagão da energia aqui em todo o bairro, sumiu.
E hoje, umas 6h30, por aí, sumiu a internet, não funcionava de jeito nenhum. E aí, então, agora que foi voltar a internet, a gente estava antes só pelo celular no 3G, que fica bem limitada a conexão, né? Mas fico contente de ver vários irmãos aqui, né? Estamos aí com 27 participantes. Na realidade, nós sabemos que dessas 27 pessoas, muitas vezes tem mais de uma acompanhando numa tela, né? Então é um número muito grande de pessoas aqui nessa noite. Eu fico muito contente de ver. Fico feliz em ver que as pessoas têm se interessado. Vamos chamar mais pessoas para a próxima semana acompanhar. Vamos explorar ao máximo esse programa. Eu tinha comentado com o Chico que eu ia fazer alguma correção em relação ao que foi dito na semana passada em relação à rocha ferida, né? Então, a Nayara fez uma correção depois, logo que acabou a reunião, e ela de fato tinha razão que se você for ler na Bíblia, e Ellen White confirma, Moisés deveria apenas falar com a rocha. Se quer tocar uma vez, ele deveria mais apenas falar. É isso que está lá colocado. Mas da onde surge, então, a dificuldade desse assunto? Porque nós vemos a própria Ellen White fazendo, de fato, essa comparação que foi feita pelo irmão Francisco na semana passada, da questão da morte de Cristo. Um toque só na rocha, porque uma vez só Moisés iria morrer, Jesus iria morrer por nós. Então Moisés dá a impressão ao lermos isso que Moisés poderia bater uma vez na rocha, mas não duas. E aí então deu uma pesquisada um pouco melhor, qual que seria o significado. E aí de fato a gente lendo tanto a irmã White como a Bíblia, em Êxodo 17, nós vemos que lá naquela ocasião, no início da jornada de Israel, de fato, Moisés tocou na rocha, na primeira vez que fluiu água no deserto. Então, quando nós vamos para aquele momento da história em que, de fato, Moisés falha juntamente com o seu irmão, já é 40 anos depois. Nesse tempo todo, não foi necessário mais bater na rocha. Só naquela primeira vez, no início da jornada, aquilo era o suficiente e o milagre acompanhava eles aonde quer que fossem. 40 anos mais tarde, Deus prova agora a fé. Estavam perto de Canaã. E então, cessa o milagre da água. E aí, de fato, o pessoal começa a murmurar, tal. Moisés e Arão acabam perdendo a paciência, toda aquela situação que nós já sabemos. E aí, sim, ele comete esse ato impensado, irrefletido, de bater 2 vezes na rocha, sendo que era para ele só ter falado, então, com a rocha, segundo o próprio texto. Então, era esse a correção, né? A explicação mais exata sobre esse ponto aí que fiquei devendo em relação a isso, em relação à semana passada. Muito bem. Algum irmão que queira aí se manifestar? A irmã Cecília? Acho que a irmã Cecília aí colocou ali, ó, algo aqui, escrito aqui, pedindo oração também. Eu creio que esse clamor de oração é todo, né, irmãos? E Jesus disse, 22 e 21 de São Mateus, né, que podemos pedir oração, que Deus há de atender a oração da fé. Em Lucas, Jesus falou que ele está mais disposto
a nos dar as bênçãos do céu do que nossos pais terrestres. Então eu quero dar, né, os irmãos que não vão pedir, com certeza nós vamos estar em casa durante a nossa vida, vamos invocando ao Senhor, né, pela fé. Vamos pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diga. A irmã Cecília queria falar, irmão, ou era só escrito mesmo? Eu vi escrito aqui. Se a irmã quiser falar, é só desativar o microfone, irmã. E a irmã consegue falar. Hola hermanos, ¿cómo vais todos? ¿Tudo bom? Bem, boa noite. Boa noite. Ok, Olhe por nós aí, irmã. ok, tá? A irmã queria pedir oração, irmã? Sí, justamente escribí allí, hermana, en oración por un lugar, por una casa de oración, o sea, que una casa de culto que estamos precisando aquí. Por eso es que la vez pasada puse ahí en el grupo esa oración que estoy pidiendo a los hermanos, porque estamos precisando de un lugar para el culto. Vamos orar sim. Vamos orar sim. Com certeza. Pedir a Deus, Deus abençoe vocês aí. Vamos orar por todos. Vamos orar por todos. Por todos. Queria também fazer um pedido de oração. Gostaria que o Negão mesmo pedisse, mas ele acho que é um pouco tímido e também tá cuidando da Nenê. Mas essa semana ele vai ter que fazer uma cirurgia no joelho na quinta-feira para consertar o menisco que está estourado. Já faz um tempo já que ele está com esse problema e tem corrido bastante, não gosta, né, desses negócios de cirurgia, mas não teve jeito, está bastante dolorido ali o local, vai ser uma cirurgia até simples para consertar esse menisco aí do joelho, mas mesmo assim eu peço a oração dos irmãos, né, para que tudo possa dar certo e que ele fique bem. Amém. Vamos orar, sim. Deus há de conceder o que deseja o vosso coração. Vamos orar. Irmão, vamos orar. Isso que devemos fazer, orar um pelos outros. E a oração da fé salvará o doente. Tiago 5, 16, 17. Vamos manifestar sempre nesses momentos difíceis que vivemos. Vamos orar bastante. Alguém mais quer se manifestar? Então nós vamos finalizar o nosso culto, vamos finalizar a nossa reunião que o Senhor, de bom agrado, nos concedeu. O hino é o 389. 389. Vamos, em nome de Jesus, cantar esse hino. Nas agruras desta vida, no
Amém. Amém. Vamos nos ajoelhar e vamos finalizar, vamos nos despedir com uma oração. Todos que pudessem ajoelhar. Bendito Deus, bondoso Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença estamos, Senhor. Nesta noite, após viemos, através da rede social, louvar o teu eterno nome e ouvir a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por ter nos dado essa lição no passado dessa mulher, que tu agiste naquele problema, Senhor. Tu é o Deus do Deus, Senhor dos senhores. Nós que vivemos no fim desse século, não nos desampara, não nos deixe só, Senhor. Nos ajuda na nossa dificuldade, quer seja espiritual, social, quer seja física, queira nos auxiliar, Senhor. Abençoa a tua igreja, teu povo, o trabalho que é feito em teu santo nome, Senhor. E pedimos também pelo mundo, a situação que o mundo se encontra. Queira amparar esse mundo, queira ser com todo o sofrimento do ser humano que sofre na mão dos homens malignos, perversos, e sofre também na mão de Satanás. Queira nos livrar, Senhor. Queira enviar os teus santos anjos, que nos guarde, Senhor. Nos guarde a nossa vida, a vida de nossa família, a vida de todos aqueles. Especialmente, ser também com esses pedidos de oração que os irmãos fizeram. Aqueles que não efetuaram os seus pedidos. Queira ser, Senhor. Queira auxiliar. Queira resolver as suas dificuldades. Perdoa nossos pecados. Nos batiza com o teu Espírito Santo. E nos prepara para que um dia possamos estar contigo no teu reino de paz. Te peço essa bênção em favor de todos nós. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Então, conclui essa reflexão, que a bênção e a paz de Deus nos acompanhe no resto dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.